Você já percebeu que sabe exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não faz? Não é que você não tenha informação. Não é que você não tenha acesso. Não é que ninguém tenha te ensinado. Você sabe. Você sabe que precisa acordar mais cedo, sabe que precisa treinar, sabe que precisa estudar com consistência, sabe que precisa parar de adiar aquela conversa difícil, sabe que precisa começar aquele projeto que vive adiando, sabe que precisa parar de consumir e começar a produzir. Você sabe. Mas quando chega a hora de agir, algo trava. Talvez você tenha uma biblioteca inteira de cursos comprados e não concluídos. Talvez tenha uma lista de vídeos salvos que nunca assistiu. Talvez existam 32 abas abertas no seu navegador com promessas de quando eu tiver tempo. E você diz para si mesmo que está se preparando, que está acumulando conhecimento, que está esperando o momento certo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Quantas vezes você já esteve quase pronto, quase começou? Quase executou, quase mudou de vida. Existe um antigo provérbio japonês que diz: não jogue pérolas aos porcos. É uma imagem forte, desconfortável. Mas pense nisso. Conhecimento é uma pérola. É algo que levou décadas para ser refinado. É fruto de erro, dor, prática, repetição. E o que fazemos? Compramos, consumimos, assistimos, salvamos. E depois, deixamos apodrecer na lama da procrastinação. Você não está desperdiçando tempo. Você está desperdiçando potencial. E aqui vem a parte mais brutal. Você não é apenas quem recebe as pérolas. Você também é quem pisa nelas. Hoje você vai entender algo que talvez doa ouvir. O seu problema não é falta de informação. Não é falta de talento. Não é falta de inteligência. É falta de execução. E se você continuar confundindo preparação com progresso, sua vida inteira vai se transformar numa coleção de quase. Quase conseguiu, quase tentou, quase virou o jogo. Mas existe uma saída. E ela começa quando você para de buscar mais conhecimento e começa a honrar o que já sabe. Essa é a história de Pedro. E talvez, se você for honesto, essa também seja a sua história. Capítulo 1. O colecionador de quase. Pedro tinha 26 anos e um currículo impressionante. Não de conquistas, mas de intenções. Ele quase abriu um negócio com um amigo da faculdade. Quase terminou aquele curso de programação que poderia mudar sua carreira. Quase começou a treinar sério. Quase saiu do emprego que odiava há 3 anos. O quase era o território onde ele vivia. Não era preguiçoso no sentido clássico. Ele era curioso, inteligente, consumidor voraz de informação. Sabia citar livros, sabia falar sobre produtividade, sabia explicar estratégias de sucesso como se já tivesse vencido. Mas a vida real dele não refletia nada disso. O quarto dele era um museu de boas intenções. 5 livros de desenvolvimento pessoal na cabeceira, todos marcados nas primeiras páginas. 2 cursos online comprados nos últimos 3 meses. Progresso médio, 14%. Um caderno novo para cada novo começo. Primeiras 3 páginas preenchidas com planos detalhados, metas ousadas, listas de hábitos. Depois, silêncio. Pedro tinha um ritual sagrado todo domingo à noite. Ele sentava na cama, abria o caderno e escrevia: segunda-feira eu começo de verdade. E naquele momento ele sentia esperança. Segunda-feira vinha com energia. Terça-feira vinha com pequenas distrações. Quarta-feira já tinha justificativas. Sexta-feira era a resignação. E domingo, culpa. O mais cruel, Pedro sabia exatamente o que precisava fazer. Sabia que precisava acordar às 6 e não às 8h45. Sabia que precisava estudar 2 horas por dia. Sabia que precisava sair do celular e focar no que realmente importava. Ele sabia. Mas entre saber e fazer, existia um abismo. Até o dia em que ele olhou o saldo da conta bancária. R$ 183, fim do mês. Dividindo o apartamento com 2 colegas. Preso no emprego que drenava sua energia. Sonhando alto, vivendo pequeno. E ali,
Sentado na beira da cama, ele fez a pergunta que evitava há anos: por que eu ainda estou aqui? As desculpas vieram rápidas. Eu não tive oportunidade. Eu não tive mentoria. O mercado está difícil. Mas no silêncio do quarto, ele sabia. O problema não era o mundo. Era o padrão. Capítulo 2. O encontro que quebra desculpas. Era uma sexta-feira comum. Pedro estava rolando o celular sem consciência, pulando de vídeo em vídeo, absorvendo mais uma dose de motivação que duraria poucas horas. Então apareceu um anúncio simples, sem promessas exageradas, sem marketing chamativo. Apenas uma frase: não ensinamos movimentos, ensinamos execução. Era um dojo a 3 quadras da casa dele. Ele quase ignorou, quase fechou, quase seguiu para o próximo vídeo. Mas aquela palavra ficou ecoando. Execução. Ele se inscreveu para uma aula experimental. Segunda-feira, 6 da manhã, ele estava lá. O ambiente era silencioso, cheiro de madeira antiga e disciplina. Pessoas treinando sem falar. Não havia música alta, não havia discursos motivacionais, só prática. Um homem de cerca de 60 anos se aproximou. Postura firme, olhar calmo, presença dominante. Por que você está aqui? Pedro respondeu no automático. Quero disciplina. Quero melhorar minha vida. O homem o interrompeu. Quantos livros sobre disciplina você já leu? Pedro hesitou. Uns 5, talvez 6. Quantos terminou? 2. Quantos aplicou por mais de uma semana? Silêncio. O homem se aproximou mais. Você não precisa de mais conhecimento. Pausa. Você precisa parar de tratar conhecimento como lixo. A frase atravessou Pedro. Não foi agressiva, foi precisa. Como se alguém tivesse apontado uma luz exatamente no lugar que ele escondia. Capítulo 3. A verdade que destrói a ilusão. Pedro tentou se defender. Mas eu preciso estar preparado antes. O mestre respondeu. Preparado para quê? Pedro não soube responder. Então o homem disse algo que desmontou anos de auto-engano. Você continua se preparando, porque enquanto está se preparando, você não pode falhar. Silêncio absoluto no dojo. Enquanto você compra cursos, você se sente produtivo. Enquanto assiste vídeos, você se sente evoluindo. Enquanto planeja, você se sente avançando. Ele olhou diretamente nos olhos de Pedro. Mas você não está fazendo nada real. A respiração de Pedro ficou mais pesada. Ele percebeu algo desconfortável. Ele usava conhecimento como anestesia. Consumir informação dava a sensação de progresso, mas era uma ilusão sofisticada. O mestre continuou. Conhecimento sem ação não é sabedoria. Pausa. É medo disfarçado de preparação. Pedro sentiu a verdade como um soco no estômago. Ele não tinha medo de trabalhar. Ele tinha medo de falhar. E enquanto estava aprendendo mais, ele nunca precisava se expor ao risco real. Mas ali, naquele dojo silencioso, não havia espaço para esconderijos intelectuais. Só havia prática. Se você quiser ficar aqui, disse o mestre, vai passar 90 dias executando o que já sabe, sem buscar nada novo. 90 dias. Sem novidade, sem expansão, sem distração intelectual. Só execução. Pedro sentiu medo. Mas, pela primeira vez, também sentiu algo diferente. Clareza. Capítulo 4. O Código do Executor. Pedro esperava técnicas complexas, movimentos impressionantes, alguma espécie de segredo escondido. Recebeu uma folha de papel. 5 princípios escritos à mão. O mestre falou com calma. Você quer disciplina. Então primeiro precisa aprender a honrar o que aprende. Primeiro princípio. Honre o que aprende. Segundo. Aplique antes de buscar mais. Terceiro. Comprometa-se profundamente com uma prática. Quarto. Cumpra o que promete. Quinto. Só ensine aquilo que você já incorporou. Pedro leu aquilo e pensou que parecia simples demais. Então veio a ordem. Hoje você vai aprender um único soco e vai repetir 300 vezes. Pedro quase sorriu. Era só isso? Mas começou. Soco 1,
Soco 2, soco 3. No soco 40, o ombro começou a arder. No soco 80, a mente começou a negociar. Isso é repetitivo. Você já entendeu. Vamos para algo mais avançado. No soco 120, ele percebeu algo assustador. A dor não estava no corpo, estava na mente. O cérebro implorava por variedade, por novidade, por estímulo diferente. O mestre observava em silêncio. No soco 200, algo começou a mudar. O movimento ficou mais fluido, menos forçado. No soco 250, Pedro já não estava mais pensando no soco, estava apenas executando. No 300, ele não sentiu vitória, sentiu presença. O mestre perguntou: qual a diferença entre saber como dar um soco e ter o corpo que executa sem hesitar? Pedro entendeu. A diferença era a repetição. A diferença era a ação sustentada. Ele percebeu algo brutal. Ele sempre quis dominar 50 coisas, mas nunca dominou uma. Colecionadores buscam variedade. Executores buscam profundidade. E profundidade é entediante para quem vive de estímulo rápido. Capítulo 5. A Síndrome do Sempre Quase. 2 semanas depois, Pedro estava empolgado. Estava indo ao dojo todos os dias. Estava cumprindo horários. Sentia-se diferente. Foi quando o velho padrão tentou voltar. Um e-mail apareceu. Curso avançado com 80% de desconto. Últimas vagas. O coração acelerou. Isso pode ser a virada. Ele já estava quase pegando o cartão, mas levou a dúvida ao mestre. A resposta foi imediata. Você já dominou o que começou aqui? Silêncio. Você ainda está na superfície e já quer expandir. O mestre se aproximou. Você não tem mente de aprendiz. Pausa. Você tem mente de turista. Pedro sentiu o golpe. Mente de turista sempre quer visitar algo novo, mas nunca constrói casa em lugar nenhum. Pedro começou a lembrar. A academia que abandonou no segundo mês, a meditação que durou 12 dias, o livro que ficou na metade, o projeto que morreu quando ficou difícil. Ele não trocava de caminho por estratégia, trocava por desconforto. Sempre que algo deixava de ser empolgante, ele começava algo novo. Ele confundia foco com curiosidade, mas não era curiosidade, era fuga disfarçada de evolução. O mestre continuou. Você sabe qual é a diferença entre você e alguém bem-sucedido? Pedro ficou atento. Não é que eles escolheram a coisa perfeita. É que eles escolheram uma coisa e foram até o fim. A frase ecoou. Pedro percebeu que a vida dele era uma coleção de inícios brilhantes e finais invisíveis. E isso estava drenando algo mais profundo. Confiança em si mesmo. Capítulo 6. O desafio dos 90 dias. Então veio a proposta. Simples, brutal, definitiva. Você vai treinar aqui por 90 dias consecutivos. Pedro respirou fundo. Sem faltar. O mestre continuou. Sem buscar nada novo. Sem expandir, sem trocar, sem melhorar o método. 90 dias fazendo a mesma prática. Pedro sentiu resistência. 90 dias pareciam eternos. O cérebro começou a listar desculpas. E se eu ficar doente? E se eu viajar? E se surgir algo melhor? O mestre percebeu. Todas essas desculpas são as mesmas que fizeram você abandonar tudo antes. Silêncio pesado. Então veio algo inesperado. Escreva o compromisso. Pedro pegou papel e caneta. Eu, Pedro, me comprometo a treinar 6 dias por semana por 90 dias consecutivos, sem exceção. Assine. Ele assinou. Agora tire uma foto e poste. Pedro hesitou. Por quê? Porque enquanto for privado, você negocia consigo mesmo. Pausa. Quando for público, desistir terá um custo. Pedro postou. Os comentários vieram rápido. Duvido que dure. Você sempre começa assim. Vamos ver quanto tempo aguenta. Cada comentário virou combustível. Dia 1 foi fácil. Dia 3 foi empolgação. Dia 7 foi orgulho. Mas o mestre avisou. O entusiasmo é o primeiro inimigo. Pedro não entendeu ainda, mas entenderia. Porque o verdadeiro teste não acontece no começo. Acontece quando a novidade morre. E ela sempre morre. Capítulo 7.
Os 3 inimigos da execução. Na primeira semana, Pedro estava empolgado. Postava atualizações, sentia orgulho, acordava com energia. Mas o mestre o chamou de lado no 8º dia. Você está celebrando cedo demais. Pedro sorriu. Estou indo bem. O mestre respondeu. Você ainda não encontrou os 3 inimigos. Pedro franziu a testa. O primeiro inimigo é o entusiasmo. Silêncio. Ele te faz acreditar que você mudou. O mestre continuou. Mas entusiasmo é química cerebral. É dopamina. E dopamina cai. Pedro não gostou da ideia. Mas o segundo inimigo estava vindo. O segundo inimigo é o tédio. E foi no dia 14 que ele apareceu. O despertador tocou. O quarto estava frio. A cama estava confortável. Pedro ficou olhando para o teto. Não havia empolgação. Não havia adrenalina. Só rotina. O cérebro começou. Você já provou que consegue. Um dia não muda nada. Você merece descanso. Era diferente da preguiça. Era sutil, era racional, era quase lógico. Pedro levantou mesmo assim, arrastado, sem energia, sem entusiasmo. Treinou mal. O mestre disse apenas: hoje foi um dia importante. Pedro não entendeu. Vitórias em dias fáceis não constroem identidade. Pausa. Vitórias em dias difíceis constroem caráter. Mas o terceiro inimigo ainda não tinha chegado. E ele é o mais perigoso. O terceiro inimigo é a tentação da variedade. Ele aparece quando você já não é iniciante, mas ainda não é mestre. Capítulo 8. Quando a motivação morre. No dia 18, Pedro estava no meio do treino quando pensou: isso de novo? Mesma repetição, mesmo soco, mesma rotina. O cérebro implorava por novidade, algo mais interessante, algo mais avançado, algo mais produtivo. Ele começou a sentir que estava perdendo tempo, que poderia estar aprendendo algo novo, que talvez existisse um método melhor. Esse pensamento quase o venceu. Ele percebeu algo assustador. Ele não abandonava as coisas porque eram difíceis. Ele abandonava porque ficavam previsíveis. A motivação não tinha morrido, ela tinha sido substituída por estabilidade. E estabilidade é silenciosa, não empolga, não vibra, mas constrói. O mestre percebeu a inquietação. Quer saber um segredo? Pedro assentiu. Mestres não são pessoas que nunca ficam entediadas. São pessoas que continuam quando ficam. Aquilo virou uma chave. O tédio não era sinal de erro, era sinal de profundidade começando. Quando algo deixa de ser emocionante, significa que está se tornando parte de você. Amadores buscam emoção, profissionais buscam repetição. E repetição é desconfortável para quem vive de estímulo rápido. Pedro entendeu que a maioria das pessoas desiste exatamente onde a transformação começa. Porque a transformação começa no silêncio, não no entusiasmo. Capítulo 9. A tentação do quase bom o suficiente. No dia 35, Pedro já estava tecnicamente melhor. Movimentos mais precisos, respiração controlada, postura firme. Ele já não era o iniciante. Foi quando o convite apareceu. Seminário Especial de Defesa Pessoal. Técnicas avançadas. O cérebro explodiu de novo. Isso complementa. Isso vai acelerar. Isso é evolução. Ele levou ao mestre. A resposta foi mais dura dessa vez. Você está no dia 35 de 90. Silêncio. Você não chegou nem na metade. Pedro tentou argumentar. Mas eu já aprendi bastante. O mestre respondeu com frieza. Você aprendeu o suficiente para não passar vergonha, mas não o suficiente para dominar. Aquilo machucou, mas era verdade. O mestre continuou. Existe uma diferença entre saber o básico e incorporar o básico. Pedro começou a perceber algo mais profundo. Ele sempre quis parecer avançado, mas nunca quis ficar no básico por tempo suficiente. E é no básico que mora a maestria. Você quer ser bom em muitas coisas? Perguntou o mestre. Ou quer ser excelente em uma? Pedro ficou em silêncio, porque pela primeira vez ele entendeu. Toda vez que buscava algo novo, ele estava fugindo do desconforto de aprofundar. E aprofundar exige permanência. Ele recusou o seminário. Pela primeira vez na vida, escolheu profundidade em vez de novidade. E naquele momento, algo mudou.
Não externamente, internamente. Ele começou a confiar em si mesmo. Capítulo 10. O dia em que tudo poderia ter acabado. Dia 52. Pedro acordou com o corpo pesado, garganta ardendo, cabeça latejando, febre leve. O despertador tocou às 5:30. Pela primeira vez desde o início do desafio, ele realmente não queria levantar. Não era preguiça, era justificável. Ele estava doente. O cérebro começou o discurso lógico. Você está comprometido, não é irresponsável. Descanso também é importante. Um dia não muda nada. Você merece cuidar da saúde. E ali estava o momento invisível. O ponto exato onde 90% das promessas morrem. Pedro pegou o celular. Viu o post fixado no perfil. 90 dias consecutivos, sem exceção. Não estava escrito, exceto quando estiver doente, exceto quando estiver cansado, exceto quando estiver desmotivado. Era simples, sem exceção. Ele mandou mensagem ao mestre. Estou doente, acho que não vou hoje. A resposta veio rápida. Você consegue sair da cama? Pedro olhou para o teto. Consigo. Então venha. Ele ficou irritado. Isso parecia extremo, mas algo dentro dele sabia. O desafio nunca foi sobre o treino. Era sobre quebrar o padrão. Pedro levantou. Cada movimento era pesado. Colocou roupa, saiu de casa. Chegou ao dojo. Não treinou forte. Sentou, observou, respirou, mas esteve presente. No final, o mestre se aproximou. Hoje você aprendeu a diferença entre perfeição e continuidade. Silêncio. Perfeição destrói mais sonhos do que preguiça. Pedro absorveu aquilo. Ele sempre desistiu porque não conseguia manter perfeição. Quando quebrava o padrão, abandonava tudo. Mas agora estava aprendendo algo diferente. Continuidade imperfeita. Se não podia treinar 100%, treinava 10%. Mas não quebrava a identidade, porque a identidade não aceita lacunas. A partir daquele dia, algo mudou profundamente. Ele não estava mais tentando cumprir um desafio. Ele estava se tornando o tipo de pessoa que não interrompe o processo. Conclusão: você já sabe o que precisa fazer. Meses depois, Pedro estava diferente. Não dramaticamente diferente. Não era milionário, não virou mestre, não estava transformado de maneira cinematográfica, mas estava sólido. Ele acordava e fazia, sem negociar, sem drama, sem discurso interno heróico. Ele aplicou o mesmo princípio no trabalho. Escolheu uma habilidade, executou todos os dias. Aplicou no corpo, aplicou na leitura, aplicou nos relacionamentos. Nada mágico aconteceu, mas tudo mudou, porque a confiança dele deixou de ser baseada em intenção, passou a ser baseada em evidência. Evidência diária. Um amigo perguntou: qual curso você fez para mudar assim? Pedro respondeu algo simples: eu parei de começar coisas novas. E terminei o que já tinha começado. Essa é a parte que ninguém quer ouvir. Você não precisa de outro vídeo. Você não precisa de outro método. Você não precisa de mais informação. Você já sabe o que precisa fazer. Você só não está fazendo. E enquanto continuar consumindo sem executar, sua autoestima vai continuar diminuindo. Porque o cérebro registra a incoerência. Toda vez que você promete e não cumpre, ele aprende: você não é confiável. Mas toda vez que você executa, mesmo sem vontade, ele aprende: você é alguém que faz. E isso muda tudo. Então eu quero que você responda agora, com honestidade brutal. Qual conhecimento você já tem hoje que, se aplicasse por 90 dias consecutivos, mudaria sua vida? Não me diga o que você quer aprender. Me diga o que você vai executar. Porque a diferença entre quem sonha e quem realiza não é acesso, é ação. Não é inteligência, é consistência. Não é talento, é repetição. O universo não recompensa quem sabe, recompensa quem faz. Então, quando este vídeo acabar, não vá procurar outro. Escolha uma, e execute por 90 dias, sem exceção, sem negociar, sem reinventar. E depois me conta o que aconteceu. Porque quando você para de tratar conhecimento como entretenimento e começa a tratá-lo como compromisso, sua vida não muda devagar, ela muda estruturalmente.
E da próxima vez que você olhar no espelho, você não verá alguém cheio de planos. Você verá alguém que age, e isso muda tudo. Nós vemos no próximo vídeo e siga o caminho.